Boa noite internautas do podcast Psiuquê. Estamos aqui em mais um programa que tem o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, né, a Lei Aldir Blanc. Hoje mais uma convidada especial que vai falar de gestão, vai falar de cultura. Ela já esteve com a gente, é a terceira vez que ela vem aqui. Vou manter ainda o suspense até a hora dela se apresentar, enfim. E a gente vai falar, né, sobre os projetos, sobre cultura, né. Já antecipando a apresentação da convidada, a gente está aqui com a Juliana Natal, né? Ela que é responsável pela pasta, né, da cultura, não é uma secretaria, né, mas ela que é responsável. E ela esteve à frente assim, de muitos, orientando, né, muitos artistas que foram contemplados no município de Orleans, na Lei Paulo Gustavo e na própria Aldir Blanc. O podcast Psiuquê foi contemplado nos dois editais e a minha gratidão pela Ju é imenso, sim. E a gente vai conversar com ela. Antes de passar a palavra para ela, né, eu quero agradecer a equipe que está comigo, o Joel Juan, que é responsável pela edição, né, a Lene Mariotti pela tradução, interpretação em Libras, e o Gustavo Debona, que é responsável pelas câmeras, pela luz e pela gravação dos programas. Fazendo minha autodescrição, né? Sou o Júnior Goulart, como você já sabe. Sou um homem negro, cabelo curto, sem barba. Hoje estou vestindo uma camisa cinza, um desenho meio praiano, né? Uma calça jeans e um tênis preto da All Star. Estou aqui no estúdio, na mesa, né? Com microfones, com equipamentos, enfim. O Gustavo está à minha frente. E fazendo minha autoapresentação, também quero agradecer a Jerusa, né? A Jerusa que dentro das lembranças do podcast que a gente entrega para os nossos convidados, né, como uma lembrança simbólica, a gente tem a Jerusa do Amor de Mãe, né, que faz as bolachinhas sem glúten, sem lactose. Então já entrego a minha lembrança para Juliana Natal, e fico feliz de ter aceitado o nosso convite de estar aqui, e passo para te fazer a tua autoapresentação aí para o pessoal se apresentar, para quem não te conhece ainda, para quem está nos ouvindo. Então, uma boa noite a todos. Obrigada, Júnior, pela oportunidade de estar aqui contigo, né, aqui no Psiuquê, com os internautas, com todos. Faça a minha autodescrição? Vai, fica à vontade. É bom, então, né? Para inclusão, né? Sim, para inclusão. O pessoal, né, valoriza muito, assim, o pessoal, a comunidade cega, né, as pessoas. Sim, imagina. E hoje a gente, cada vez mais, né, a gente precisa estar atendendo, né, essas pessoas que por tanto tempo ficaram esquecidas, né, Júnior? Sim, sim. Então, eu sou uma mulher de pele branca, um loiro falsificado, não, luzes no cabelo, rosto redondo, né, na minha frente tem o Júnior, atrás dele uma parede muito bonita, por sinal, tom de azul índigo, e eu tô vestindo uma blusa rosa pink. E acredito que seja isso, okay, a minha descrição. E vamos conversar então, né, Ju? A gente está conversando aqui, né? Como é que surgiu teu interesse por arte, por cultura? Lá nos primórdios, lá, desde quando se identificou com a cultura e com a arte, assim? Bom, acho que vai o Psiuquê inteirinho só para falar como surgiu o meu interesse. Na verdade, assim, acredito, o meu pai era músico. Ele tocava bailes gaúchos, ele tocava sanfona, violão, gaita de boca. Então, assim, a minha criação sempre foi no meio de pessoas que eram envolvidas com música. E além disso também, meu pai era marceneiro. E ele construía, brincava muito comigo, com argila, fazia casinhas. Então a gente teve assim uma infância, posso dizer que bastante aconchegante, que hoje a gente vê pouco, né? Eu acredito que surgiu ali, né? Eu sempre falei que desde pequena que eu queria ser professora. Em um determinado momento eu acreditava que queria ser professora de matemática e aí escolhi uma área próxima da matemática. As pessoas acham meio engraçado quando a gente fala que a arte é próxima da matemática, mas ela é matemática pura mesmo. Como assim próxima assim, da matemática? É que na verdade, por exemplo, tu vai fazer um desenho de um rosto, né? Para desenhar um rosto, tu precisa fazer várias medidas, né? A proporção, a simetria. Então, se tu parar para perceber,
Por exemplo, aqui, ó, bem nessa linha aqui, é a metade do rosto. Ó. Daí essa linha aqui, o tamanho do olho é o espaço que tem para o tamanho do nosso nariz. Nessa parte aqui, ó, onde pega bem certinho a menina dos olhos, é o tamanho da boca. Entendeu? E aqui a orelha, ela fica nessa linha do tamanho do nariz. Que interessante, né? Essa proximidade então da... Então, mas assim, eu digo que foi para uma área próxima, mas na verdade a arte, eu sempre pintei, sempre fiz artesanatos, dificilmente fiz algum curso, sempre fiz tudo como autodidata. Autodidata? Fazia sabonete, vela, biscuit e pintura em tela, sempre foi autodidata. Que é a base dos teus trabalhos? É na pintura? É na... Pintura em tela. Pintura em tela. Que bacana, assim. Isso. E aí a gente começa a se apaixonar, né, Júnior? Porque a gente vê que, na verdade, na arte, na cultura, a gente não vê só um número, como na matemática. A gente vê a expressão de alguém, né? A alma de uma pessoa. Que aí tem o sentimento e a subjetividade por trás de cada tela, de cada obra, né? Sim. Isso é bem interessante, assim. E se tornou professora universitária? Eu comecei com maternal, certo. Com educação infantil. Até a gente brinca um pouquinho hoje quando conversa que, quando eu falo na minha época, né, a gente tá se... Mas na minha época, eu quando comecei com 16 anos, eu assumi uma escolinha, a Pirlim Pimpim. Hoje ela não é mais com esse nome, mas ela ainda existe. Em Criciúma? Em Criciúma. É de lá, tu é natural de Criciúma. Sou natural de Criciúma. E como é que foi a tua história nessa escolinha? Então, eram 25 crianças da idade da minha filha, de 4 anos de idade. 3, 4 anos, né? E assim, daquilo, do ponto de vista do que eu lembro, eu dava conta. E eu não tinha estagiárias. Claro que é importante a estagiária hoje, né? Mas eu vejo assim que as turmas são com bem menos crianças, né? Do que antes. E os recursos são maiores e parece que as pessoas têm dado menos conta, né? Então, não sei o que acontece, né, com a sala de aula hoje. A dificuldade, aonde que ela reside, né? Será que tem a ver com a formação das pessoas que estão ali? Eu não sei te dizer, até já parei para pensar sobre isso. Mas talvez também um pouco com a evolução, né, do cérebro, né? O cérebro humano, ele vai evoluindo, né? E talvez essa evolução, ela traga consigo um pouco mais de inquietude. Porque é mais difícil, de fato, de conversar com as crianças hoje do que antes. Então, claro que também eu acho que é uma soma de tudo, né? Antes as mães ficavam mais em casa. Hoje as mães precisam trabalhar, né? Então, a partir do momento que não tem a mãe, ou não tem o pai que fica o dia inteiro na escola, é claro que a criança, ela fica um pouco, não digo a criança, mas prejudicada em algumas coisas. De um lado, é bom, porque está numa escola, um lugar que cuida, né? Que cuida, que educa, mas de outro lado, falta aquele calor humano da mãe. Falta o espelho, né? Porque muito do que eu sou hoje é espelhando a minha mãe. Tua mãe? O meu pai. Teu pai. Então, se eu não vejo eles em casa, né, então eu vou espelhar quem? A gente sabe até que tá uma rotina muito corrida, muito frenética, e às vezes a gente não tem tempo para olhar para o lado. E eu acho que esse tempo ele precisa ser estipulado, né, precisa ser valorizado de certa forma. E aí quando traz isso, assim, que é até complicado, né, quando traz assim, porque uma criança na creche o dia todo e os pais tendo que trabalhar e muito sem tempo. Então acho que, né, esse momento que chega do trabalho, por mais que esteja cansado, o quanto é importante, né, dar aquela atenção, né, emocional para aquela criança, dizer, eu estou presente, estou com você, né. Eu acho que isso faz uma grande diferença na vida das crianças, assim, de certa forma, né. Não é a quantidade, né, Júnior? É a qualidade. É a qualidade, né, daquilo que se ganha, né? Então mesmo que seja 10, 15 minutos com qualidade,
é aquilo que vai ficar na memória, né? Fica na memória. Na memória emocional das crianças, né? Então, falando de professor, que trabalhando lá no início, lá nos primórdios, e tu passou no concurso também aqui em Orleans, mas não assumiu a vaga porque estava na gestão, mas vai assumir? Como é que tá os teus planos para 2020? Eu assumi a vaga. Ah, tu assumiu a vaga? Cheguei a assumir. Aham. No final do ano passado, então eu me afastei da gestão para assumir a minha vaga. Certo. Né, eu fiquei 3 meses em sala de aula, que foi o tempo. Depois eu retornei para a gestão. Então eu continuo sendo efetiva. Uhum. Não, o que acontece de diferente é que como eu assumi o concurso, mas estava na gestão, então o tempo de probatório ele não conta. Vai passar para aqui para frente. Mas foi uma conquista, né? Passou em artes, né? Como professora de artes. Né? Foi, eu passei em primeiro ainda. Em primeiro lugar, né? Para mim foi bem... Porque na verdade eu não estudei, Júnior, para o concurso. E eu até nem queria ir fazer o concurso. Eu escutei isso nos bastidores. Eu não queria ir porque eu tinha saído no sábado, tinha chego tarde. Eu disse, eu não estudei, eu vou para lá fazer fiasco. Né? Não ia conseguir. E aí para mim foi uma surpresa, assim, foi um grande presente. Não desistam, né? Por mais que a gente pense, não tem condições, mas está ali, efetivada como professor de artes, é o que tu gosta, né? Eu amo, né, o que eu faço. Uhum. Eu sou suspeita. Isso. Então, como a gente... vamos para a gestão então, tem a Juliana artista, né, a agente cultural, e tem a Juliana gestora, né? Como é que foi a tua experiência dentro da gestão? Como é que foi atuar, né, na gestão, dentro da pasta da cultura? Que experiências tu traz, que experiências tu leva? Então, Júnior, eu posso dizer que eu posso fazer 1000 doutorados, né? Nenhum deles vai ser equivalente a tudo que eu aprendi em 1 ano e 6 meses à frente da pasta. E eu posso dizer assim que eu me senti realizada por completo, porque eu consegui, claro que nem tudo a gente consegue, mas à medida do possível eu consegui fazer algumas coisas que eu gostaria de ter recebido e não recebi. E por isso que eu lutei tanto pelas captações de recurso, por isso que eu fiquei tão assim junto, né, dos proponentes, para que eles escrevessem, convidando e orientando, porque eu não tive essas oportunidades enquanto artista. Sim. Né? Então, hoje, se fosse aquela época do antes, eu seria outra pessoa, eu teria conquistado outros caminhos, talvez. Se eu tivesse tido essas oportunidades, alguém que me mostrasse, que orientasse. Então, a gente tem que agarrar essas oportunidades, porque a gente sabe que como artista, né, e como agente cultural, né, Júnior, tu sabe o quanto é sofrido, né? Eu lembro do dia que tu conversou comigo, dizendo que tu ia ter que dar uma pausa nos podcasts devido à situação financeira. Sim. Então tu olha, é um absurdo, né? Porque é um podcast com uma riqueza, né, grande dessa, e não poder continuar. Eu fiquei inconformada com isso. Eu disse, não, vamos dar um jeito. Vamos escrever. Eu acho que a gente não pode desacreditar. Sim. Deixar morrer. Porque na verdade, se a gente pensar pelo podcast, ele é um projeto pessoal, né? E a ideia do podcast é justamente esse. Divulgar a cultura, divulgar informações, né? Enfim. E chegou um ponto que a gente falou assim, não, vamos parar, né? Porque não dá para manter, né? Tem despesas de aluguel de estúdio, tem NX, tal. E a gente deu uma parada, eventualmente a gente para também, né? E logo que a gente parou, em seguida a gente entrou na Lei Paulo Gustavo, a gente escreveu o projeto e ele foi contemplado, né? A gente fez 5 programas pela lei, depois a gente seguiu com mais alguns programas de forma autônoma, e agora ele foi novamente contemplado com mais 10 programas na Audiblan. E isso é tudo, assim, foi um empurrão, né? Que tu falou assim, né? Tu abriu as portas, né? Não só para podcast, mas para outros artistas, né? Que estão ali produzindo seus trabalhos. E muitos deles estão passando por aqui, né, que a gente está chamando para conversar e para divulgar o trabalho deles. E coisas esquecidas também, né, tipo os Pequenos Colibris, né, os Celesteiros da Colina, que estava esquecida, a gente entrevistou aqui.
Posso falar de outros nomes, enfim, né, outros artistas que a gente trouxe para cá. Isso é importante, né? A gente está na história ali, né? Os programas estão gravados, vão ficar na eternidade para sempre. E a gratidão, né, por tu estar nessa base, tu ter esse olhar com os artistas, né, com a cultura e com os artistas, né? E isso é muito importante, assim. E gratidão em nome do programa e gratidão provavelmente em nome de outros agentes culturais que estão ali, né? Mais alguma coisa da gestão que tu gostaria de falar? Como é que foi? Então, eu, na verdade, primeiro eu queria dizer que gratidão eu tenho por vocês, né? Proponentes que acreditaram e se envolveram. Porque se não fossem também os agentes culturais, os proponentes, querer fazer, não acontecia. Então, a nossa Semana Cultural desse ano, por exemplo, foi uma semana riquíssima. E toda ela com os projetos, praticamente toda, da Lei Paulo Gustavo. E o mais interessante e bacana, alguns proponentes que não escreveram para a Lei Paulo Gustavo, né, alguns agentes culturais nos procuraram e nós também incluímos e fizeram voluntário e deram um show belíssimo. Então foram 3 dias apresentando tudo, não digo tudo porque o município tem muita coisa, mas pelo menos fragmentos, né, do que a nossa cultura aqui em Orleans tem, uma terra que eu tenho aprendido cada dia que passa a gostar, a morar. Eu me sinto pertencida já a Orleans, né, mesmo sendo de Criciúma, mas Orleans me acolheu, né? Sim. Então eu tenho uma gratidão muito grande. E aqui e à frente da gestão, eu posso dizer que eu me senti realizada, porque eu sempre gostei de fazer projetos, João. Sempre. Eu trabalhei desde 2013 na FEBAV. Eu tenho 5 pastas de projetos culturais. Essas 5 pastas de projetos que eu fiz culturais podem ser todas revertidas para Rouanet, PIC, Paulo Gustavo, PNAB, Elizabeth Anderle. A gente pode estar utilizando, na verdade, o que aconteceu comigo na gestão. Aqueles projetos que eram feitos na FEBAV, né, dentro da FEBAV, do universo da FEBAV, eu trouxe para um tamanho do município. Então foi onde eles ganharam a proporção e riqueza. Sim. Hoje, por exemplo, eu encontrei uma caixa, até, olha só como eu viajo nas palavras, né? Que tinha um monte de materiais já antigos e dentro dela uma coleção inteira dos sinos de Orleans. Tu já ouviu falar desses livros de poesias? Sim. Então, tu olha que interessante. E lá no Unibave a gente vai estar lançando dia 2 de dezembro o concurso literário. O concurso literário lá em 2013, o professor Elcio, no corredor, ele chegou para mim e disse: Ju, eu tenho um sonho de fazer livros publicados pelos nossos alunos. E eu, naquele momento, estava à frente do Núcleo de Arte e Educação. Então, eu escrevi o projeto e a gente, nossa, teve um concurso literário que eu fui empresa por empresa, pedi patrocínio para impressão do livro. Por isso que eu digo assim para as pessoas, não deve desistir. Eu lembro que eu ganhei R$500 de um, 200 de outro. Por fim, eu consegui ali um montante de, na época, 2.200, que era a impressão dos 150 livrinhos. E a gente não deixou morrer o concurso literário. E esses sinos de Orleans é praticamente a mesma coisa, só que com um patamar muito grande. Então, esse é um projeto que não devia morrer. Os sinos de Orleans, ele tinha que continuar. Se eu tivesse encontrado esses exemplares antes, eu teria feito. Se eu não fazer ele à frente da pasta, mas eu vou fazer esse projeto, com toda certeza, eu vou fazer esse projeto acontecer. Nossa região ela é rica, em escritores, eu acho que junto com a COL e outras entidades, a gente tem condições, enquanto município, de fazer com que esse projeto aconteça, que ele renasça, Então, é resgatar, os sinos de Orleans, que eu lembro, assim, tem uma leve lembrança. E é bacana, quando tu traz isso. E uma coisa que tu trouxe lá, quando tu
aconteceu porque os agentes culturais, os artistas abraçaram a causa, mas talvez nesse momento era o momento de os artistas entenderem uma porta, né? E essa porta foi aberta, então foi uma troca, né? Os artistas apresentando o que eles têm de melhor, né? Dentro de um cenário que desse possibilidade para que seja feito, que viesse a acontecer, né? Então sim, foram vários artistas contemplados na Paulo Gustavo, na Aldir Blanc, né? E acho que é interessante ver como é que a população recebeu, né, esses projetos, falou da Semana de Orleans, que foi rica, né? Então como é que a população recebeu esses artistas, esses projetos, né? Como é que foi, não ter uma visão, essa representação, assim, esse presente da população. Então a gente vê que a população ela é carente desse tipo de evento e eles aderem bastante, porque nós tivemos ali durante as 3 noites de Semana Cultural, a primeira noite e a última noite ali, a terça e a quinta lotou o centro eventos, o Galiano Zomer. Daí na quarta-feira deu um pouquinho menos de público, né? Mas a gente vê que as pessoas elas aderem, elas querem saber do que se trata, elas levam as crianças, elas participam. Então uma coisa que, por isso que eu digo, à frente da pasta a gente aprende todo dia. Por isso que eu digo que é muito mais que muitos doutorados. Sim. A gente, olha o que aconteceu por acaso. Veio o pessoal ali da Içara de arte circense pedindo o espaço do Galiano. Então, só que eu vi que eles não tinham assim um recurso já para estar pagando, porque era um circo pequeno, enfim. Eu pedi para eles 10% para a creche Santa Rita, mas lotou o Galiano Zomer. Então, tu olha como a população gosta e eles agarram também a causa. Então, o que eu penso, né? Se colocasse um espetáculo por mês lá no Galiano Zomer, a gente ia lotar o Galiano Zomer uma vez por mês. Então, às vezes a gente não faz na insegurança de não ter o público, mas a gente tem, o público vai. O público precisa, né? Da diversão, da arte, né? Então, na verdade, eu acho o povo de Orleans muito engajado, Júnior, nesse sentido. Porque não é só o agente cultural. A população também abraça. Então o agente cultural faz porque tem o respaldo tem povo, da população, tem quem aprecia, quem olha, sim, quem está lá gostando, porque não, o artista sem público, quem ele é? Sim. Não é ninguém. E é interessante assim que dentro de foi possibilitado, né, levar diversão para as famílias, né, e revertido para uma ação social. Foi revertido uma porcentagem para a creche Santa Rita. E a gente fala assim, sempre a questão da saúde e da educação, mas como a arte, né, ela possibilita o bem-estar social, né, o bem-estar saudável. Né, então tu tira esse tempo, né, e para ti, né, em contrapartida, né, a tua saúde apresenta melhoras, né, tua saúde emocional, física e tal. Porque tem um momento de lazer, né? Então tu aprende com isso, aprende com poema, com a pintura, com a música, né? Com vários aspectos que é interessante, né? E aí, só pra gente reforçar, uma pergunta que eu também quero fazer pra ti, né? Como é que a cultura, né, ela se torna importante para a sociedade? Eu acho que a gente já pincelou, mas eu acho que queria dar mais um destaque nessa questão, né? A importância da cultura dentro da convívio social, né? Dentro da nossa sociedade. Que a cultura, no meu ponto de vista, a cultura é uma área onde o ser humano ele se auto-identifica e a partir do contato com os outros ele constrói, né, uma memória social, coletiva e cultural. Então aquilo que eu gosto, eu me identifico. Aquilo que tu gosta, tu te identifica, mas tem coisas que tu gosta e que eu gosto. Então, com essas, como é que a gente diz? Com essas afinidades, a gente constrói a identidade cultural de um povo. Então, a cultura ela está intrinsecamente vinculada ao subconsciente, ao inconsciente e a todo ser humano.
Então a gente não consegue, desde que a gente nasce, a gente já entra no mundo cultural. Né? Então eu vou te dar um exemplo. Se tu tivesse uma amnésia e tu se esquecesse, né, desses 10 últimos anos, né, e tu fosse colocado lá numa outra cidade, né, tu não vai lembrar de nada. Então tu não tem o sentimento, porque tu esqueceu, né, não está na tua memória mais. Então, ou seja, daí a gente vê a importância da cultura, porque a cultura é o que nos faz pertencer a um determinado local, é onde a gente se identifica. Então, quando eu morava só em Criciúma, eu tinha um ponto de vista. Daí eu comecei a trabalhar em Orleans, eu comecei a conhecer outras pessoas, outros costumes, outras formas de fazer. E a gente vai se identificando com algumas coisas, com outras não, e vai construindo a nossa bagagem cultural. E a partir do convívio, a gente constrói juntos e trabalha uma cultura coletiva e social, né? E a importância de experimentar, conhecer coisas novas, né? Então é o que eu gosto, o que eu não gosto, mas para saber se eu gosto ou não gosto, eu preciso experimentar. Tem que experimentar. Então, eu não gosto de pintura, né, de arte, mas eu vou visitar museu, mas eu vou lá, conheço o museu, conheço a história daquilo, e aquilo é rico, né? Acaba transformando, né? Gerações. Tem que fazer, né? Bem... Até lembrei agora de um livro que é Arte como Experiência. Você já ouviu falar? Não, mas vamos falar desse livro então. É do Dewey. Ele fala exatamente isso que tu falou, a gente tem que experimentar. Né? Se a gente não experimentar, só experimentando eu consigo julgar. Sim. O que é bom e o que é ruim. E a arte, ela nos faz viver uma experiência. E eu tenho bastante gratidão, agora falando sobre isso, pelo professor Celso de Oliveira Souza, que na ocasião acreditou gostou do meu trabalho, me convidou para trabalhar no Unibave e ele me entregou esse livro em mãos. Ele queria que eu desenvolvesse os projetos no Unibave conforme dizia Dewey, a arte como experiência. E para mim, assim, ali na Unibave eu me senti muito realizada também, porque eu fazia projetos culturais em todos os cursos de graduação júnior. Eu fazia projetos de física, na disciplina de física, no curso de engenharia, porém para eles terem que desenvolver de uma forma prática. E aí a prática é a arte que traz, que é como o Dewey fala, a arte como experiência. Ou seja, eles tiravam da teoria, eu criava uma atividade prática com arte, a gente sentava, eu e o professor, para organizar, para eu entender o que era o conteúdo de física, por exemplo. E aí eu entendendo o que ele queria, eu ia buscar formas de trabalhar aquele conteúdo com arte. Que bacana, né? E a criatividade também, né? Os desafios, a criatividade, né? Tudo isso que... Então, de vez em quando a gente fazia umas loucuras lá. Eu lembro que eu fiz quando tu entra no Unibave, tem uns troncos lá pintados com grupos étnicos. Sei. Então, esse foi um projeto desenvolvido na aula de filosofia. Só que filosofia e arte, elas casam perfeitamente, sim, sim. né? Com o professor Giovanni. Aí tu pensa, a gente trouxe os troncos, colocou lá naquela área da biblioteca e o pessoal da administração todo lá pintando e, sabe, uma coisa, e buscando elementos, criando a composição, isso combina, isso não, essa cor é dessa etnia, essa não é. Então tu olha, por mais que a pessoa não entenda isso, porque algumas vezes eu escutei, hoje vai ser matação de aula. Por mais que ela pense que é matação de aula, o subconsciente dela não entende assim. Porque se ela diz, não, o amarelo é dessa etnia. O lilás vai combinar lá com os indianos. Esse aqui é o Ganesh. E aí, fazendo brincadeira e conversando sobre isso, a gente via que eles aprendiam. Mesmo que seja uma matação de aula, tem a participação. Né? Sim, eles criaram os objetos e a gente tem lá os monumentos, né, que são expressos em troncos de árvores. Deixa eu aproveitar. Então, são projetos aí da física, eu lembro que eu fiz as leis de atração e reação. Foi tanta coisa, tanto projeto. Arte sustentável com referência afro-brasileira. Foi um projeto que eu amei desenvolver também. Momentos culturais eu fazia lá
também na frente, no hall da biblioteca, onde a gente trazia exposições de artistas renomados, apresentações culturais. O Peter Fernandes tocou na nossa primeira exposição, que foi do Dudu Rodrigues, lá no hall de entrada da biblioteca. Então, tu vê, esses projetos eu trouxe tudo para a cultura. Então, eu tenho feito, tanto que agora a gente vai abrir uma galeria. Segunda semana de dezembro, a gente já vai ter a primeira galeria de artes em Orleans. Ah, onde é que vai ser? Na Unibarb? Vai ser nos fundos do Galeano Zomer. Lá nos fundos do Galeano Zomer. E graças ao apoio também dos agentes culturais. Porque no dia da reunião, 25% do recurso da PNAB poderia ser revertido em alguma obra que fosse de interesse das pessoas. E eu fiz a proposta da galeria, o pessoal aderiu. Então, 45 mil do recurso foi doado pela PNAB para a gente estar desenvolvendo e fazendo a galeria. Semana passada a gente fez o piso blindado. Daí agora, hoje foi aprovado a compra dos expositores, né, pelas licitações, porque daí tem que ser tudo por licitações, né, para fazer a comprovação do recurso. E aí agora, depois dos expositores, eu já mandei vir também um televisor bem grande, que a gente vai fazer a sala do audiovisual lá também, para expor essas produções da Lei Paulo Gustavo, lá atrás nos fundos do Galeano. Umas mesas para fazer o laboratório experimental do artista. E aí vai ter o artista homenageado. Que legal. Que aí não posso revelar. Dentro da gestão, ainda tem algum momento marcante aí que tu traz pra gente? Porque tá nesse processo de finalização de gestão também, né? Como é que tá sendo isso pra ti, assim? Pra mim, eu tô esperando o que vem. Uhum. Né? Eu não sei o que vai acontecer. Bom se te continuasse, né? Eu não sei se vou ficar, se não vou. Né? Sei que eu posso contribuir bastante, né, Júnior? Isso eu acredito e tenho certeza. Agora, eu posso dizer que agora que eu aprendi. Que Uhum. quando a gente entra na gestão, a gente não entende que é tão difícil. E quando a gente está fora, a gente critica, porque a gente não sabe que é difícil. Sim. Eu tiro por mim porque eu achava, mas eles não fazem porque não querem. Então a gente vê que às vezes uma licitação leva 45 dias e não é aprovada. Então, a parte burocrática da coisa, né? Então é muito engessado. Por isso que essa captação de recurso que vem por meio das leis foram 750 mil de captação. Né? Então, eu penso que foi uma porta que se abriu, né, pelo governo federal, porque é uma forma que a gente tem de pegar esse recurso e entregar para o proponente, que de forma pública a gente não consegue. Que volta para a sociedade, volta para a população. Né? E movimenta a economia, né? Movimenta a economia. Porque para te desenvolver o projeto, tu está consumindo aqui no município. Sim. Então, aí como eu estava te dizendo, eu estou esperando o que tem para vir. Né? Eu tenho a sala de aula que eu me encantei, as minhas horas onde eu me efetivei lá na Laura Pacheco. Fiz boas amizades, né? Em 3 meses. E ali na Regina Chequeto, os pequenininhos. Aí tenho proposta para trabalhar em Criciúma também. Por isso que eu tô dizendo, eu tô esperando o ano entrar para ver o que vai acontecer. As portas estão sempre abertas, né, Ju? Por incrível que pareça. Mas dentro da gestão, assim, o que foi mais marcante para ti nesses anos, nesse 1 ano e 6 meses que tu traz, assim? Esse desafio da captação. Uhum. Né, eu acho que, e para mim o que marca mesmo é ver o engajamento das pessoas e a vontade. Era uma sede de cultura. A gente ficou quantos anos sem alguém à frente da pasta da cultura? E a gente via assim que as pessoas que nos procuravam, de fato, elas queriam fazer. Então isso é marcante para mim, porque é o que eu falei lá em Criciúma também, estou fazendo assessoria técnica da PNAB lá. Então é justamente isso, é tentar proporcionar para as pessoas aquilo que eu não tive. Né? Eu não sou uma pessoa que eu nego meu conhecimento, né? Então não sei tudo. A gente aprende, e né? eu aprendo todos os dias, como eu te falei. Né? Eu nunca imaginei a repercussão que ia ter
tanto da Semana Cultural quanto do circo. Daí a gente vê, nossa, é possível. Então, tu já pensou se a gente coloca ali um mês um circo, ou uma apresentação teatral? E agora eu descobri que tem, olha só, é que assim, ó, não tem uma coisa marcante, porque tudo é muito bom. Agora eu descobri como fazer, eu queria colocar um projetor e um telão para produzir cinema no Galeano, mas eu não preciso colocar fixo, eu posso fazer a locação, né? Ou, melhor ainda, eu posso trazer o cinema e eles fazem na mesma configuração que o circo fez. Entendeu? É possível, né? É possível, então a gente pode ter eventos o tempo todo, né? E a gente pode estar proporcionando isso para as pessoas. Então, assim, cada coisa é uma coisa, não dá para dizer o que eu digo que é mais marcante. A captação de recursos, as coisas todas que eu aprendi. Acabei de fazer agora 2 cursos de imersão PNAB, fiz um curso também sobre o marco regulatório da cultura, que foi aprovado, né, ali no mês de junho, agora eu não lembro o mês não, a data exata, mas foi no mês de junho, e é ela que vai balizar toda a PNAB do ano que vem. Então a PNAB do ano que vem ela já vai vir toda ancorada nesse marco regulatório, então uma série de exigências diferentes, mas menos burocráticas, o que é melhor. Então foi, se eu traçar uma linha do tempo, o Natal, a decoração, gente, é uma emoção de ver o que aquelas meninas da decoração elas fazem milagre com os materiais que elas têm, né? Então a gente vê, hoje a gente estava comentando, né, que alguém disse para mim assim, Ju, mas não é mais fácil fazer a alocação da decoração? Que é mais fácil, mais né? fácil, mas sempre não tem o envolver da pessoa, né? Mas e o sentimento de pertencimento? Sim, o envolver, estar presente, estar, né? Isso. Que é o que constrói a cultura, né? Então, olha, a pessoa que for na praça esse ano, ela vai se deparar com uma bandinha de Papai Noel, tudo tamanho natural. Ela fez tudo à mão. E os detalhezinhos de bordado, Aí eu olho e digo, meu Deus, para botar na chuva. Mas é para botar na chuva. É botar na chuva, porque né? Então, assim, daí isso a gente não encontra alugado. Sim. Então não tem como dizer a emoção, assim, o sentimento, o pertencimento, né? O envolver. Aí, igual se tu vê as casinhas de madeira. Quando eu digo foi a Rose que fez, foi ela que pintou. Não, ela serra a madeira, ela lixa a madeira, ela prega a madeira. Ela tá com o ombro todo desconjuntado, mas ela não para de fazer. Ela fez umas casinhas e pra mim já estavam lindas, perfeitas. Mas aí vai a Roneide lá e enche de flor. Então. Daí dá um outro toque. Aí vai a Cris e coloca as rendinhas, os detalhezinhos. Então assim, uma completa a outra e tudo é bonito. Então, o que eu vou te dizer, o que marca? Sim. É tão difícil. Eu não sei se foi, nós estamos em 2024, 2023 ou 2022, eu não lembro agora. A gente tem um programa gravado, eu acho que tu esteve nesse programa com a Roneide. 23, eu acho. 23, né? A gente falou sobre a decoração de Natal. Quem quiser acompanhar, tá na nossa página lá com a Roneide e com a Ju. Né? A gente falou sobre o Natal Luz. Tá gravado na nossa página, né? E os internautas estão acompanhando agora, vai lá, curte, compartilha e encaminha esse link aí pro pessoal tá conhecendo a Ju e conhecendo um pouquinho do trabalho de Orleans. Dentro do que tu fez, o resultado. Mas antes de fazer a pergunta, eu acho que é importante também dizer da tua fala, né? Que é o que eu acho que os artistas, né, os agentes culturais de Orleans, o que eles precisam, né? Precisavam e precisam é da oportunidade. Oportunidade de fazer o trabalho, oportunidade de ter recursos, né? Que a oportunidade é a valorização do que é feito, né? Sim. E essas portas foram abertas, não se pode negar isso, né? E o agente cultural ele tem que continuar. Independente, né, de eu estar à frente da pasta ou não, eu estou aqui. Sim. Né, me procura. Né, vamos fazer os projetos, vamos escrever, vamos... Agora eu já sei até como pedir dinheiro pro prefeito. Eu sento lá no gabinete e não sei enquanto não me atende. Né, então, porque a gente senta lá, a gente vê todo dia, brincadeira, né, eu pedir dinheiro. Sim. Mas todo dia a gente vê alguém que vai lá tentar publicar um livro, né, a forma, né, e o cuidado que o prefeito também tem que ter, né, porque daí todo projeto tem que passar pela Câmara de Vereadores, aí o prefeito me liga, Ju, tem alguma lei, alguma coisa que fica mais fácil.
Então eu não vejo o prefeito dizer um não sem antes tentar. Sim. Então é uma coisa muito bonita, assim, que a gente vê, né? Então eu posso não estar à frente, mas eu estou aqui. Então, ali, agentes culturais, precisar de uma assessoria da Ju, né? Sabem o telefone dela. E a gente não falou, foi sobre o Natal, né? Então, sobre a programação, né, do Natal. Como é que tá? Como é que temos aí nos próximos meses que antecedem, dia 25 de dezembro? Temos tempo aí, né? Então, assim... Como é que tá a programação pro Natal de Orleans? Então, o Natal de Orleans esse ano, a gente vem desde o ano passado pensando numa ideia de família. Lembra, né, que no ano passado a gente falou muito sobre a valorização da família, sobre o espírito de Natal, que não era só Papai Noel, não é só presente, sei que o comércio quer, mas a gente levando a família para a praça, fortalecendo o sentimento de pertencimento, automaticamente o comércio também ganha. Mas esse ano a gente pensou em algo bem familiar, né? Não menos que do ano passado, mas uma forma um pouco mais singela, já que a gente vai ter a praça coberta, né? Então a gente vai fazer a chegada, o acender das luzes de Natal no dia 23 de novembro, com a chegada do Papai Noel. Nessa ocasião a gente vai ter a apresentação de 2 corais, um de São Lugero e o Coral Show Criança Feliz. Não sei se tu conhece. Coral Show Criança Feliz, eles já cantaram e fizeram apresentações, inclusive no exterior. Não. É considerado um show nacional. Mas eles dão show mesmo, com troca de figurino. Muito bonito. 23 de novembro. 23 de novembro, é um show maravilhoso. E depois, continuando, né, com a valorização da nossa cultura, da cultura da nossa terra, daí o Matheus Estevão e banda. O Matheus esteve aqui semana passada, a gente conversou com ele. O programa vai no ar, acho que semana que vem ou na outra. E daí o dia 15 a gente vai ter mais um pouquinho desse sentimento de pertencimento, só que daí a gente também traz nostalgia, né? Eu até brinquei na Rádio Luz e Vida essa semana que eu disse, eu não conheço, mas tu deve conhecer, né, Marcos? É a mesma coisa, eu não conheço, mas tu deve conhecer, deve ser do teu tempo, né, Júnior? O Matusa. Matusa. Eu vi a programação agora. Porque se a gente diz que conhece, que foi, que frequentou, a gente está dizendo a nossa idade, né? Eu não conheço, né? Não, mas eu ia. Era a casa do baile, era a casa do rock. Casa do rock. São Defende, Night Song. Então. Épocas boas. Então, assim, na verdade a gente pensou no Matusa justamente para trazer um pouquinho dessa nostalgia. Junto com o Matusa, daí o Peter Fernandes, vai ser num domingo bem festivo na praça, né? Dia 6 de dezembro a gente vai ter o Alto do Natal, que vai ser lindo dentro da igreja, organizado pelo Coral Estelle Alpine. É um musical e teatro também, né? Onde vários corais vão desenvolver. É um show de 2 horas aproximadamente. Esse musical, que vem coral de Tubarão, acho que de Criciúma também, São Lugero, vem corais aí de todos os lugares para desenvolver esse oratório de Natal no dia 6, organizado pela dona Sueli Mazurana, Coral Estelle Alpine. Muito bonito. E estamos ainda pensando numa outra surpresinha ainda nesse meio tempo. Vamos ver se vai fechar. Acredito que sim. Até ali a programação tá boa, vamos aguardar as surpresas aqui. Temos 2 estátuas de 2 homenageados na praça para serem lançadas, né, que eu não posso revelar as identidades. Vamos aguardar então, né? Temos mais 2, eu digo que é uma estátua, mas todo mundo diz que é 2. Porque é o tropeiro, né, dele vem acompanhado do burrinho. Lá na comunidade 3 Barras, também para agora dezembro, a inauguração dessas estátuas. Dia 23 da inauguração desses homenageados que eu não posso revelar, senão o prefeito acabei deixando escapar no gabinete e ele disse para a mulher não dá de contar nada. Vamos aguardar a surpresa então. Então, isso, assim, muita expectativa, né? Final do ano chegando e a ideia é justamente isso, trazer as famílias para a praça. Vai ser bacana com certeza, né? Vamos aguardar então, né? A programação que está vindo, né? E vamos estar prestigiando também. A conversa está muito boa, né, Ju? E a gente fica sempre aberto para estar te recebendo aqui, né? E eu acho que é muito importante, né? Contribuiu para a gente, para os artistas, né? Até para o podcast. Ficaremos aqui conversando, mas como o tempo é curto, né? O tempo é curto. Eu abro, né, para tuas considerações finais, para a gente
finalizar o nosso programa de hoje, enfim. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Acho que para mim ver, né, esse podcast funcionando é também a realização, né, não de um sonho, né, porque quando a gente conversou eu vi que tinha muito potencial, né? Eu te conheci lá no Café Cultura, olha só, esquecemos do Café Cultura. Quer falar do Café Cultura, então? Esse ano a gente não teve a Café Cultura. Foi um ano meio corrido, um ano diferente, né? Mas a ideia é que ele se mantenha, né? Vamos tentar manter o Café Cultura. Fiquei bastante envolvida, né, com o Galeano Zomer, então, mas o Café Cultura foi algo assim que deu, nossa, foi marcante e foi bonito. Foi lindo? Foi lindo, foi. Tivemos vários, né? E também a festa junina na praça, e teve tanta coisa. Várias coisas. Mas assim, o que eu tenho para dizer é isso, que quando a gente almeja alguma coisa, a gente não deve desistir, né? Então as portas, elas se abrem, a gente tem que jogar as energias para o universo e batalhar, não só esperar que o universo faça, que ele não vai fazer sozinho. Correr atrás, né? E independente de qualquer coisa, né, como eu falei para vocês, para você, né, eu estou à disposição, né, precisando de mim, sabem onde me encontrar, se não estiver no departamento, mas acredito que o Orleans inteiro tem o meu número. Às vezes eu demoro para responder pela correria, mas eu sempre respondo. Eu acho que é bacana e até importante falar que, estando ou não na próxima gestão, né, espero que a próxima gestão valorize a cultura, continue valorizando a cultura, mas estando ou não na gestão, né, tu é uma referência pra gente aqui, né, os artistas de Orleans, e eu acho que é isso que fica, né. Seria importante se continuasse, eu acredito ter potencial, né, mas isso é do novo gestor que vai assumir, enfim, né, forças maiores. E se fecha ciclos, se abre novos ciclos, mas provavelmente tu, enquanto estiver em Orleans, eu tenho certeza que tu vai defender a cultura, né, isso que é bacana. Mas eu vou fazer uma associação de artes, nós vamos tudo pra rua. Então, fazer os movimentos iguais, nós fazíamos em Criciúma. Então, é isso que eu estou dizendo, né? São frentes, né? Então, talvez essa é a ideia, né? De continuar enriquecendo, não enriquecendo, né? Mas abrindo portas para a cultura, né? Seja na associação, que é um novo movimento que se abre, né? E talvez vamos aqui falar dessa associação futuramente, né? Uma semente está plantando agora e provavelmente vai crescer, vai dar bons frutos. Né? Eu, se eu não estiver no meio do movimento, eu acho que eu não vivo. Tem que estar fazendo agito. E é a paixão, né? Isso que faz diferença, né? A gente conversou na semana passada com o Matheus e a gente falou sobre a questão do CRAS, do Serviço de Convivência, dos projetos, né, de sociais, e o quanto é necessário, né, um gestor técnico, né, que abrace a causa e que tenha um olhar técnico. E a gente vê, né, o teu olhar técnico, mas a tua paixão também pela cultura, né? Bastante. E eu acho que é o técnico e a paixão junto, ninguém segura, né? Esse ano também outra coisa que eu consegui fazer que foi muito legal, foram os clubes de mães, né, que a gente... Então assim, aí a gente vai, é por isso que não tem como dizer o que marca, né? Aí tu pensa, hoje eu cheguei para entregar uma lembrança no clube de mães ali no Barro Vermelho, teve mulheres emocionadas, porque isso faz bem, não faz bem só. Elas vendem, né, fazem parte do que elas vendem, elas fazem doação para pai, mas também tratam a mente. Sim. Né? Então, assim, olha que coisa boa, sim, né? É a saúde emocional ali, a né? Saúde emocional. Mental, emocional. Então, ela sendo valorizada e participando do processo, né? Isso que é bacana. Eu tenho uma gratidão imensa de Deus ter me possibilitado a experiência de estar sendo uma mediadora e de estar conseguindo e de ver, assim, é uma emoção muito grande, as coisas, os depoimentos, as coisas que a gente vê e não tem explicação, tá, Júlia? Não tem. É uma emoção grande, por isso que eu digo, por isso que eu te falei, né? À frente da pasta ou não, eu não vou parar, eu vou continuar fazendo meus trabalhos voluntários, talvez uma associação de artes. Aqui tem a associação do turismo, quem sabe uma de artes. Uma de artes. Dos artes.
E provavelmente vai ter muito apoio ali, né? Pelo que a gente conversa, vai ter... Essa associação a gente pode escrever projetos para a Rouanet, captar recurso, fazer o pique. Ela não para, essa mulher. E não vai parar, né? Tão cedo. Junto, finalizou com as tuas considerações finais, então? Então é isso, muito obrigada, né? E espero vocês no Natal, né? Que bacana. Parabéns pela programação, né? Parabéns por estar na pasta nesse 1 ano e 6 meses, né? Mostrando o trabalho, abrindo portas, abrindo oportunidades, né? Eu tenho uma gratidão muito especial, né? Enquanto júnior, pelo teu trabalho, pela tua pessoa. Enquanto podcast, o Psiuquê, também tenho uma grande gratidão, porque era um momento que nós estávamos assim, vamos parar, não dá mais. E aí, através dos recursos, né, federais, a gente foi contemplado, né? E a gente está conseguindo ainda manter os programas e levando, né, o que é o objetivo, né, divulgando os trabalhos dos artistas, levando a população. Te agradeço de coração, né, estamos à disposição sempre. Aos internautas, né, uma boa noite e até o próximo programa.